Bom dia, pessoal. Aqui é o Wellington Gomes e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante que é para quem está iniciando como day trader na Bolsa de Valores, especificamente para quem está trabalhando com contratos de mini dólar e mini índice, tá ok? Bom, eu sou analista de BI, sou analista de dados, e há 5 anos, mais ou menos, eu estou na Bolsa de Valores como day trader. Não é uma profissão fácil, tá? Mas existe sim a possibilidade, assim como existe a possibilidade de perdas também, muito mais de perdas, existe também a possibilidade de ganhos. Uma coisa que eu quero falar com vocês hoje, que é muito importante, é sobre a meta que você tem que ter e o seu gerenciamento de risco. Ou seja, você precisa ter um plano de trade e você precisa saber gerenciar seu risco também. A gente vê por aí muitas conversas, né, sobre consistência, lucros, operar fácil na bolsa, é para todo mundo, mas pessoal, não se engane, não é bem assim, tá? Hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre isso. Nós vamos ter um assunto real, né, com caso real, para ajudar vocês na evolução aí como traders, tudo bem? Vamos tentar ser o máximo possível direto ao ponto, tá ok? Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês, quem está vindo para o mercado financeiro? Teve uma pesquisa de mercado nos últimos dias, na verdade, desde que iniciou-se a pandemia, foi constatado que o número de pessoas que se cadastraram na Bolsa de Valores, principalmente agora, no último ano, nessa época de pandemia, dobrou em relação ao que já haviam cadastrado na Bolsa de Valores. Ou seja, nesse último ano, na época aí de crise, pandemia, o número de pessoas que já eram cadastradas lá na Bolsa de Valores há sei lá quanto tempo, dobrou. Ou seja, tem muitos operadores, muita gente nova na Bolsa de Valores, por N motivos, mas acredita-se que a pandemia foi um dos principais causadores, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam seus empregos, né? Reduziram cargas horárias, estão procurando uma nova fonte de renda, estão precisando dar um jeito aí de continuar a vida, né? De manter a sua sobrevivência. E o que acontece é o seguinte, tem se divulgado muito, né, o day trade como uma segunda renda, como uma forma rápida de ganhar dinheiro, que não precisa-se de muito estudo, que a bolsa de valores é para todos e etc e tal. Até certo ponto é verdade, né? É para todos, né? Não é mentira que é possível sim fazer dinheiro rápido, mas você não pode você não pode achar que isso é fácil, né? É uma mentira quem fala que isso é fácil, tá? E por isso que eu tô aqui para conversar com vocês, realmente, justamente por esse motivo, tá? As pessoas elas estão vindo para a Bolsa de Valores despreparadas, sem o conhecimento necessário, né? Elas estão, até certo ponto, desesperadas, precisando de dinheiro, e esse não é esse não é o caminho, né? Essa não deve ser o seu objetivo na Bolsa de Valores, tá? Ter uma nova fonte de renda, ok. Fazer mais dinheiro com o capital que você já tem, ok. Mas longe de achar que vindo para a Bolsa de Valores despreparado, né, sem conhecimento, sem embasamento técnico para fazer operações no mercado financeiro, você vai conseguir dinheiro para pagar contas, dívidas do dia a dia, tá bom? Infelizmente, não é assim, tá bom? Não é esse o objetivo.
Tá? A Bolsa de Valores está mais para diversificação de renda, diversificação de onde você vai colocar o seu capital. Tá? Ela funciona muito melhor a longo prazo, mas sim, existe a possibilidade de você ganhar dinheiro fazendo operações de curtíssimo prazo, que é o caso do day trade, que você começa uma operação no dia e finaliza ela no mesmo dia, antes do encerramento do horário de pregão na Bolsa de Valores. Em minutos, em segundos, em horas, mas dentro do mesmo dia, tá? Um dos grandes problemas aí são principalmente os falsos gurus que existem na internet. Vídeos bonitos, ostentação, carrões, uma vida completamente fora da realidade do que é para ser o mercado financeiro, tá, gente? Não se enganem com isso. Não deixe que isso os iludam e tragam vocês para um território onde gigantes estão disputando, tá bom? Gigantes, que para eles nós somos nada, tá? Eu aprendi isso com duras perdas, com grandes custos, eu aprendi isso. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para falar a verdade, nua e crua para vocês. Quem está iniciando as operações na Bolsa de Valores, com day trade, não se iluda que é dinheiro fácil, que vai ser do dia para a noite, que você vai enriquecer. Não é isso. Você tem que vir com a bolsa, para a bolsa, com a cabeça de que você está aprendendo uma nova profissão. Tá? Como em qualquer outra profissão, você precisa estudar, você precisa conhecer o mercado, você precisa saber quem são os participantes desse mercado, com quem você vai, né, lidar, quem são os seus concorrentes dentro desse mercado. E é isso que as pessoas às vezes esquecem e deixam passar. Tá? É o começo de grandes quedas, tá? De grandes perdas. E sabe lá Deus o que mais, porque quem está no mercado há um bom tempo conhece histórias tristes, tá? Muito mais tristes do que felizes, mas você que está aqui assistindo esse vídeo, está vendo esse vídeo agora, você já tem a informação que você precisa para que essa história não seja, com você também, uma história triste, tá? Então, você precisa saber como o mercado funciona, você precisa estudar o mercado, você tem que acordar antes do mercado abrir e depois e parar suas operações de fato, depois que o mercado se encerrar, e analisar o que aconteceu, ver o que aconteceu, quem foram os participantes que fizeram o mercado subir ou cair, o que aconteceu em alguns momentos de volatilidade do mercado, por que o mercado sobe e desce, né? Por que existe o mercado financeiro? O que acontece no mercado financeiro? É um balcão de negociações, tá, gente? Como se fosse uma feira, onde você tem diversos produtos, e ali tem diversos negociantes, por N motivos, pessoas vão ali e compram os produtos, tá? Essa é uma analogia básica. Por N motivos, as pessoas vão até a Bolsa de Valores e compram os ativos que estão ali disponíveis. Sejam ações, seja dólar, tá? Seja commodities. Então, você precisa entender o porquê disso. Você precisa saber o que é isso. Para que serve isso? Tá? Não é simplesmente ir lá comprar e vender e, tudo bem. Por que você faz isso? O que é isso para você? O que você quer disso? Tá? O que você quer da Bolsa? O que você quer tirar da Bolsa de Valores? Eu quero ficar rico. Não, gente, não é assim. Você precisa saber onde você está, para onde você quer ir e como você vai fazer para chegar até lá, né? É o básico. Então, você precisa entender esse mercado. Você precisa de ter tempo, que a gente fala, que a gente chama, é tempo de tela. Você precisa olhar para a sua plataforma operacional e ver o mercado acontecendo diariamente. Seja 1 hora por dia, 15 minutos, 2 horas, mas você precisa tirar um tempo de minutos, hora ou dia para você ver, assistir o mercado. Seja seja por análise gráfica, seja por análise de fluxo de ordens, enfim, qual for a forma que você escolher,
você precisa assistir o mercado, ver o que acontece no mercado diariamente, né? Na verdade, é segundo a segundo, né? A cada milésimo de segundo tem uma operação. Você precisa assistir isso, você precisa entender isso, tá? Você precisa, é como se fosse um filme, ele tem um início, ele tem meio e ele tem fim. Então, você precisa saber, né, em que ponto do filme está acontecendo as coisas, né? De onde saiu, para onde vai, qual é o provável destino. É uma alta, é uma queda? Por quê? Quem que está fazendo isso? Como estão fazendo isso? Né? Então, você precisa entender tudo isso. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter uma noção básica do porquê aquilo está acontecendo. Se você está olhando para um gráfico, por que ele está ficando verde, vermelho, uma hora está para cima, uma hora está para baixo, né? Se você está olhando o fluxo de ordem, por que aquelas ordens ficam enlouquecidas ali na tela? Tem hora que ela pouco se mexe. Então, tudo isso são respostas, são coisinhas pequenas que você precisa levar para o seu dia a dia. Então, você precisa assistir o mercado e não só pensar em operar, tá joia? Outra coisa que você precisa fazer, depois que você assistiu, depois que você tiver um tempo de tela, depois que você definir de que forma você vai operar no mercado, você precisa simular, né? Todas as corretoras têm os simuladores, às vezes pagos, às vezes gratuitos. Os melhores são os pagos, de fato, mas você precisa simular o mercado. Você tem que acessar a sua plataforma no modo simulador e você tem que aprender como funciona a plataforma, né? Você tem que aprender a comprar, você tem que aprender a vender, você tem que saber até que ponto você pode segurar uma operação, você tem que saber o que você faz se o mercado andar contra você, você vai estopar, você sabe estopar, você sabe colocar uma ordem lá, você sabe gerenciar isso, né? Você sabe como, quando o mercado fechasse, todas aquelas suas ordens você tirou da tela, né? Quanto você precisa de garantia, né? Tem custos, quanto você precisa de garantia para a corretora, para você poder operar, qual é o custo disso, né? Então, você tem que simular, você tem que entrar no mercado, simular, você tem que aprender a fazer todos os movimentos necessários para você ter tanto ganhos quanto gerenciar as suas perdas, né? Da melhor forma possível. Então, você tem que entender que isso não é uma aposta. Você não vai lá, eu joguei uma moeda para cima e cara ou coroa, vou comprar aqui, ou vou vender aqui, entendeu? Se der tantos pontos ou tantos centavos, eu vendo. Ou você tem que saber o porquê você vai fazer isso. Você tem que entender como isso funciona, tá joia? Simulando vai ser a melhor forma de você ganhar essa experiência, aprender a fazer isso, sem você colocar o seu capital em risco, tá joia? Então, vamos combinar. Se você vai começar, começa do jeito certo, estude, analise, aprenda como a coisa acontece e depois você simula, né? Nem que você tenha que pagar um pouquinho por uma plataforma, mas simule. Não coloque logo o seu dinheiro de cara no mercado para você perder, você vai dar dinheiro, tá? É claro que quando você iniciar, mesmo que for na sua conta de day trade, com o seu capital, for operar real, no mercado real, você vai perder. E é normal isso. No início, você vai perder dinheiro. Não tem como você acertar. Você vai dar tremedeira, você vai suar frio, você vai errar, mesmo que você tenha simulado na hora de fazer uma compra, uma venda ou fazer um stop, você vai errar. Então, você já tem que deixar isso tudo, você tem que estar consciente de tudo isso. Isso vai acontecer e é normal da profissão. Todas as profissões têm seus altos e baixos, né? Todas as profissões têm aqueles que cumprem melhor o seu papel, tem aqueles que falham. Você pode começar falhando e você vai melhorando, mas você precisa, de alguma forma, controlar isso para que isso não seja um declínio total e de primeira no seu resultado financeiro. Tá joia? Então, simula, depois você vai colocar dinheiro na sua conta real, você vai aprender bem pequenininho, por exemplo, um contrato de mini dólar, um contrato de mini índice, você vai operar com um contratinho, devagar, vai entender ali o que está acontecendo,
vai aprender a vender, vai aprender a comprar, vai aprender a estopar, vai ter uma noção, vai tentando ganhar um feeling ali de até onde você pode levar a sua operação, até onde não dá, onde tem comprador, aonde tem vendedor. São perguntas, né, que você tem que saber responder à medida do tempo, à medida que você vai evoluindo nas suas operações, tá joia? A melhor forma de você ter esse tempo é você gerenciar seu risco, é você ter um planejamento, tá bom? Então, não esqueça, o mercado não é uma aposta, tá joia? Os participantes do mercado, eles são as cabeças mais pensantes do planeta, tá? As instituições, as maiores instituições do planeta, bancos, corretoras, financeiras de N tipo, institucionais, pessoa física, tá? Pessoa física não tem comparação com uma instituição financeira, tá joia? Então, você precisa saber disso para quando você for operar, você saber quem que está fazendo o mercado se movimentar, se é uma corretora que geralmente opera mais com pessoas físicas, ou é uma corretora, um banco, né, uma instituição financeira, tudo isso vai te dando o feeling, você vai começando a sentir assim, o terreno, onde você pode, né, pisar e se sentir mais firme. Quando que você pode comprar, quando você pode vender, né? Qual é a probabilidade daquilo dar certo? Então, é dessa forma que você vai conseguir entender melhor o mercado e tirar um melhor proveito das situações ali, dos momentos, né, do mercado, dos movimentos, tá joia? Você precisa saber, para as instituições, nós não somos nada. Pessoa física operando para a instituição, nós não somos nada. Para os fundos de investimentos, que são fundos bilionários, tá joia? Nós não somos nada. Ali, a briga no mercado financeiro são entre os grandes. Então, eles precisam de muito dinheiro para se manter. Eles estão falando de bilhões, tá? Então, cada mercado, cada ativo tem os seus participantes ali, vamos dizer, os seus big players, né? É claro que, no geral, os big players, eles são os mesmos praticamente em todos os ativos, mas você sabe, de alguma forma, você consegue saber quem movimenta mais determinado de ativo, quem movimenta menos, né? E como movimentam. Existem formas de você saber, né, como analisar isso. Quem vai ganhar ou quem vai perder, a gente nunca vai saber. Para que lado o mercado vai? Nunca ninguém vai saber. Isso é uma eterna discussão, tá? Mas você consegue analisar e tirar assim, uma probabilidade de para onde o mercado vai, né? Em quem eu posso me apoiar na hora de fazer o meu operacional, falando-se de uma instituição financeira ou de um grande fundo de investimento, em qual corretora que estão determinados participantes que geralmente fazem o mercado tomar uma direção, né? Como eles participam no mercado, como eles atuam. Então, é dessa forma que você vai ganhando a experiência e sensibilidade para atuar no mercado financeiro. Não tem um jeito melhor do que tempo. Você precisa de tempo para ver essas coisas acontecendo, para ver esses participantes operando, né? Às vezes ele vai operar mais em um determinado período do mês, às vezes ele vai operar menos, às vezes ele vai precisar montar uma grande posição e vai ficar dias comprando, né? E você vai ver aquilo, você vai analisar aquilo, tá joia? Você precisa ter esse tempo de tela para você conseguir essa sensibilidade, para você saber onde você se apoiar operacionalmente para que as suas operações tenham sentido, né? E que tenham uma probabilidade maior de dar certo, tá joia? Uma outra coisa que você não pode ter isso em mente, tá? Você não pode vir para o mercado achando que o mercado é para te enriquecer do dia para o outro, do dia para a noite, ou pela quantidade de dinheiro que você vai colocar, você vai conseguir muito dinheiro. Não tem nada disso, tá? O mercado, ele oferece o mesmo para todos. Para o participante grande, para o participante pequeno, para o participante médio, ele é democrático. Todos ali
pode ter as suas oportunidades, tá joia? É aquilo que eu falei antes, você precisa saber como, quando e o que tirar do mercado financeiro, tá joia? Mas longe de achar que o mercado é para te enriquecer do dia para a noite, tá bom? Isso, se alguém promete isso, é uma falsa promessa, tá ok? Foge dos gurus, foge dos ostentações, foge daqueles que falam que o mercado é fácil, que isso, que aquilo, que você vai fazer uma operaçãozinha de 15 minutos. Esquece, gente, esquece. Isso é falácia, tá bom? Não entrem nessa onda, tá joia? Não importa o tamanho do seu capital. Se você não souber a trabalhar no mercado, tudo o que você colocar lá, você vai perder, tá joia? É isso. Não interessa o tamanho do seu capital. Se você não souber o que você está fazendo e como fazer, você vai perder tudo, tá ok? Pense nisso. Não coloque o seu capital em risco. Não coloque o seu capital em risco. Eu conheço história de pessoas que saíram do serviço, pegaram fundo de garantia, dinheiro que juntaram a vida toda, colocaram no mercado e quebraram. Quebrar é perder tudo, zerar, ficar no negativo, às vezes, devendo para a corretora. Eu conheço pessoas que aconteceu isso, tá bom? Não deixe que isso aconteça com você. Não seja mais um na estatística. Dimensione seu padrão, seu tamanho financeiro. Saiba onde você está, para onde você quer ir. Aprenda como ir para lá de forma segura para você não se quebrar. O mercado provavelmente é eterno, sempre vai ter, todos os dias, das 8 da manhã, das 9 da manhã até as 18 horas. Não faz sentido nenhum você se arriscar sem saber como operar. Então, aprenda, vá para o mercado, sim, aprenda, simule, aprenda como operar, aprenda o que é o mercado, para que serve o mercado, quem são os participantes. Faça, mas faça com consciência, faça com cuidado, porque lá não há, o mercado não é uma escolinha, não tem tio, não tem gente boazinha, é dinheiro, tá ok, gente? É dinheiro, então é capitalismo. Não tem essa de que você vai conseguir, eu vou conseguir porque eu tenho uma... Não é assim. Sem estudo, sem trabalho, sem análise, você não vai conseguir. Então, pense bem no que você está fazendo, tá bom? Para você não se enganar e cair na estatística lá dos 97%, que é o estudo de quem se dá bem e quem se dá mal no mercado financeiro, tá? 97% se dá mal. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para que você não entre nessa estatística dos 97% que se dá mal, tá bom? Você precisa começar da forma correta, tá? Não vá, como eu já falei, não vá na onda dos traders de ostentação, porque ninguém conhece ninguém, tá bom? Carrões, imagens bonitas, mar, iate, apartamento, tudo isso, gente, é fácil conseguir pela internet, colocar num vídeo para fazer com que você se engane, tá bom? Não deixe se enganar por essas promessas falsas, tá bom? Escolha uma técnica, tá joia? Escolha uma técnica, se concentre naquilo e estude aquilo, até que você consiga responder exatamente por que você está fazendo uma operação. Por que eu estou comprando? Por que eu estou vendendo? Se eu comprei agora, até onde eu vou segurar essa operação? Eu quero fazer pontos, eu quero fazer centavos, se for no caso de uma ação. Até onde eu posso ir? Tá bom? Você precisa saber responder isso sem gaguejar. Você tem que saber o motivo das suas entradas no mercado. Se você não souber explicar exatamente, mesmo que a sua operação dê errado, você tem que saber explicar por que deu errado. Tá joia? Eu comprei aqui porque eu vi isso, isso, isso e isso. Não deu certo.
Por que que não deu certo? Porque aconteceu isso, isso e isso. Tá joia? Ser frio e calculista. É isso que você tem que ser no mercado. Frio e calculista. Sentou à frente do seu computador para operar, o coração tem que ficar de lado. Você precisa ser frio e calculista, porque na hora que você precisar estopar, na hora que a sua operação der errado, principalmente, se você se apegar na operação, você vai se dar mal. Tá joia? Não importa o quanto você se prepare para esse momento. Quando ele chega, geralmente você vai hesitar em tomar uma atitude. Tá? Se a operação der errado, você vai hesitar em clicar lá para fazer o stop da sua operação. Tá bom? Por padrão, a gente não aceita perder dinheiro. Tá? Mas pensa comigo. Suponhamos que você vai para a faculdade, né? Então, você escolheu uma profissão. Vamos dizer que essa faculdade vai te custar aí 100 mil reais. Você já aceitou perder 1.000 reais. Por quê? 100 mil reais, desculpa. Por quê? Porque você não sabe se vai dar certo. Você ainda não conhece. Você provavelmente ainda não tem uma experiência naquele mercado, tá? A maioria das vezes. Você não sabe se vai dar certo. Então, você já aceitou perder 100 mil reais. Mas vamos analisar o seguinte. Você paga uma faculdade 100 mil reais de uma vez? Pode até ser que alguém pague, mas o mais comum é você parcelar. Né? No decorrer do seu estudo, você vai pagando a sua faculdade. 500 por mês, 1.000 por mês, 2.000 por mês, 5.000 por mês. Independente do valor, você vai pagando. E o que acontece? No decorrer do seu estudo, né, você vai, por exemplo, no primeiro ano, tá bom, você não tem muito o que fazer, mas a partir do segundo ano ali, 2 anos e meio, você já vai conseguir entrar talvez para o mercado, fazer um estágio, né? Você vai entendendo. E o que acontece? Digamos que no meio do caminho, eu não gostei disso, não é para mim, né? Nossa, tem essas dificuldades e tal que eu não sei, acho que eu não vou superar e tal. Você começa a ter um feeling daquilo. Você vai conseguindo analisar melhor aquilo. É a mesma coisa que você tem que fazer no day trade. Você não conhece, você não sabe como fazer, mas você aceita pegar todo o seu capital, colocar lá e fazer uma operação sem saber como é o mercado, sem funcionar, sem ter simulado, sem ter estudado? Não faz sentido, né? Então, já que você tem o seu capital ali, por que você não faz como se fosse fazer numa faculdade? Olha, eu vou separar isso daqui, eu vou dimensionar, e isso daqui é para eu aprender, para eu estudar, tá? E aí você vai estudar, você vai analisar, você vai começando a ter um feeling do que é aquilo, e você vai saber se é para você ou não, com o passar do tempo. Geralmente com 6 meses, 1 ano, 2, mas você já vai conseguir determinar se aquilo é para você ou não, se aquilo vai dar certo ou não. Então, você precisa dimensionar, principalmente gerenciar o seu risco, ter o seu plano de trade, para saber por quanto tempo eu consigo manter no mercado, de uma forma que eu não quebre, de uma forma que eu não acabe com o meu capital, e que eu possa aprender, que eu possa ter tempo de tela, que eu possa me desenvolver, tá joia? É isso que você tem que pensar. É fazendo todo esse planejamento estratégico que você vai conseguir se manter vivo, tá joia? Ganhar experiência, e é assim que você vai conseguir ter tempo de tela para entender o mercado, para saber o que fazer em cada situação, tá joia? Combinado assim, então? Eu tenho mais um ponto para tratar com vocês, que esse deveria ser o principal ponto, né? Mas eu deixei, se você está até aqui comigo no vídeo, é porque você realmente está interessado nisso, então nós vamos tratar nesse ponto agora, que é o planejamento de trade e o gerenciamento de risco. Esses são os fatores mais importantes para te manter vivo no mercado. Geralmente as pessoas vêm para o mercado querendo ganhar, aprender a ganhar, tá? Mas
você tem uma coisa mais importante ainda. Pode soar estranho, mas você tem que aprender a perder. Isso mesmo. Você tem que aprender a perder. Por quê? Quando você aprende a perder, você sabe quanto você pode perder. Tá ok? Ganhar é fácil. Ganhar com o tempo vai se tornar uma regra da profissão, tá? E aí você faz com que o perder se torne uma exceção. Putz, perdi, beleza. Eu sei até quando eu posso perder e quanto eu posso perder para me manter vivo no mercado. Por quê? Porque eu tenho um planejamento, né, um plano de trade e eu tenho um gerenciamento de risco. Tudo bem se eu perder R$100, tudo bem se eu perder R$1.000 por dia, tá bom? Não interessa. O interessante, o que interessa realmente é que você consegue segurar, né, as suas operações até aquele ponto, tá joia? Você precisa saber o quanto você pode perder por dia, por mês, no ano, para você saber por quanto tempo você vai conseguir se manter no mercado. E o mais importante ainda, você precisa respeitar aquilo, tá bom? Você, além de saber o seu tamanho financeiro, para você conseguir dimensionar, né, qual é o seu potencial para lucro ou para perda, para você não colocar todo o seu capital em risco, você precisa respeitar aquilo, arrisca, tá bom? Só depois que você estiver muito bom, é que você vai arriscar mais, tá joia? Então, digamos que você começou com R$1.000 por mês, e você sabe que daqueles R$1.000, depois que você simulou e tal, vai ser possível você fazer R$100 por dia, tá? Chegou nos R$100 por dia de gain, ou você vai perder R$100 por dia, chegou nos R$100 de perda no dia, para, tá bom? Eu quebrei algumas vezes porque eu não fazia isso. Eu chegava, perdi o que eu tinha delimitado no dia. Mas eu vou fazer uma operação, porque daí eu consigo corrigir aqui, e aí eu saio com um stop menor, um loss menor, ou quem sabe até algumas vezes dava certo. Algumas vezes dava certo. Só que na maioria das vezes eu deixava o dobro do que eu já tinha perdido. Então, se você chegou no limite que você definiu para o seu risco, seu stop diário, vai fazer outra coisa naquele dia, não opera mais. Amanhã tem mercado de novo, amanhã você pode atingir a sua meta de novo, e depois de amanhã também, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, das 9 às 18 horas, você vai ter mercado para você operar. Não faz sentido nenhum você querer fazer tudo em um dia, tá bom? Então, respeite o seu tamanho financeiro, respeite o seu capital, seu dinheiro, saiba quanto você pode colocar na mesa, no mercado financeiro, para essas operações de day trade, tá bom? Existem custos para você operar. Você definiu lá que você vai ganhar R$100 por dia, mas sabia que você tem o custo da corretora? A maioria, para mini contratos, hoje em dia, você não paga pela taxa de corretagem, mas você tem o custo de uma plataforma, você tem o custo de operações na Bolsa de Valores, você tem os impostos, né? Você tem imposto de renda, tá bom? Então, digamos que se você estiver fazendo operações com mini dólar, por exemplo, para ganhar R$100 por dia, você vai ter que ganhar pelo menos R$130, R$140 para você sair nos R$100 líquido no dia. Então, tem isso também. Você talvez não precise se preocupar com isso agora, ou preocupe-se em atingir as suas metas, né? Defina elas e preocupe-se em atingi-las. Mas você tem que saber disso. Não é, ganhei R$100, vai vir R$100 líquido para o meu bolso. Não é isso. Tem custo, né? Tem custo da bolsa, tem custo da corretora, tem custo do governo, tem o imposto de renda, tem a plataforma. Então, você tem que saber, você tem que dimensionar isso, você tem que ter isso em mente para você conseguir se manter, mais uma vez, no mercado. Planejamento, gerenciamento. Planejamento, gerenciamento. Eu sei quanto eu posso perder, eu sei quanto eu posso ganhar. Se na hora que eu estiver ganhando, tiver um excelente dia, eu estiver tendo ótimas, tudo bem eu esticar um pouquinho mais essas operações. Não muito e não deixar isso te abalar emocionalmente, porque da mesma forma que você ganha,
em minutos, segundos, em algumas operações, você pode devolver tudo para o mercado. Então, o ideal é, defina uma meta, atingiu, para. Tem dias que, às vezes, 70% da meta, eu já paro. Porque tem dia que você vai perceber que está mais difícil de operar, o mercado está mais errático, né? Ele não está seguindo um padrão. Então, chegou 70%, 80% da meta, para, vai fazer outra coisa, tá ok? Vamos combinar então que você não vai colocar todo o seu capital no mercado sem primeiro entender como ele funciona, tá joia? Você precisa saber disso mais em qualquer outro negócio, né? Da sua vida você vai precisar saber, né? O que fazer, como fazer, vai ter que ter um planejamento, um gerenciamento de risco, né? E é só assim que você vai conseguir aquela tal da consistência, né? Todo mundo fala por aí, você tem que ser um trade consistente para ganhar. Beleza, mas o que é isso? A consistência, ela nada mais é que o fruto de um gerenciamento de risco e um planejamento. Se você tem um plano de uma meta, você sabe que a hora que você atingir ela, atingir a minha meta, parei. Você sabe quanto você pode perder? Deu o seu loss diário? Parei, né? Isso vai te trazendo a tal da consistência. Por quê? Você vai sempre ter capital financeiro para se manter no mercado. Você respeitando os seus limites, você vai estar sempre no mercado financeiro. E é óbvio, uma hora, né, com o tempo, você vai começar a entender, a ler melhor o mercado, a fazer operações mais assertivas, porque também não é ficar operando o dia inteiro, né? Um clique atrás do outro ali, compra, vende, compra. Não é isso, o mercado não é isso, gente. Você tem que saber identificar os melhores momentos. Operou, saiu, né? Comprou, vendeu, atingiu a meta, parou. O dia não tá bom, tá tomando stop um atrás do outro, toma 2, 3 stop, para, né? Seja cauteloso, né? Respeite os seus limites para que você consiga se manter. Você tomou 3 stops para trás hoje seguidos, cara, você não tá bem, alguma coisa você não tá fazendo certo. Seja emocional, seja operacional, sua leitura não tá legal. Então, para. Amanhã você para, assiste um pouco o mercado, vê o que está acontecendo. Se você acha que você encontrou o motivo, conseguiu responder o que você estava fazendo de errado, tenta, mas nunca exceda o seu limite de perda diária, tá bom? Não faça isso. Não queira se vingar do mercado. O mercado, ele não aceita desaforo. Ele não aceita desaforo. Não queira se vingar. Ele vai te deixar para trás, vai te deixar no chinelo, vai te colocar cada vez mais para baixo a cada vez que você tentar se vingar dele. O sentimento de vingança não condiz com o mercado financeiro. Aceitação, total, aceitação. Perdeu? Estou errado. Em algum ponto eu estou errando. Aceita a sua perda, saia antes que ele te leve tudo que você tem. Tá ok? Nada de vingança no mercado, tá bom? Você precisa olhar para esse controle que você vai fazer, esse plano de trade, esse controle, esse gerenciamento de risco, todos os dias, a cada operação. Anota ali o que você está fazendo. Anota. Comprei aqui, vendi ali. Comprei aqui, vendi ali. Vendi ali, comprei aqui. Tenta entender os motivos por trás disso, né? Olha para a sua meta, olha para o seu risco, para o seu loss, né? Vê se está dentro do seu plano de trade. Nunca se desligue, nunca deixe o emocional falar mais alto. Siga à risca, frio e calculista. Siga à risca o seu plano de trade, tá bom? Controle suas metas e seus riscos, né? Não na verdade, eu até tenho na descrição do vídeo, eu tenho um plano de trade e um gerenciamento de risco, que eu fiz para mim mesmo, tá joia? Eu mesmo criei, com base em todas as minhas análises de mercado, os meus altos e baixos, o que eu ganhava, o que eu perdia. Depois que eu comecei a praticar isso, a colocar esse plano de trade em ação, que não é uma coisa absurda, é tranquilo de fazer, eu comecei a melhorar muito meus trades. Então, lá na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você dar uma olhada e ver, ler sobre esse controle, esse gerenciamento de risco. E, por que não?
por que não você também fazer o seu? Fazer o seu. Está lá pronto. Se você quiser, ter um custo baixinho, mas está lá prontinho. É só você pegar e utilizar. Você não vai precisar configurar nada, não vai precisar mexer em nada. Né? É super, você consegue usar ele em Excel, consegue usar no planilha do Google, do Google Sheet, consegue usar ele de forma muito intuitiva. Você consegue fazer uma breve análise de mercado, você tem ali algumas estatísticas, você tem todo o custo operacional. Então, é um planejamento que vale a pena você ter. Mas assim, fica a seu critério, tá bom? Você pode montar o seu se você quiser. Aquele ali já está prontinho para usar, mas você pode montar o seu, tá bom? Aquele eu fiz para mim, serve para qualquer operador de day trade, principalmente no mini índice e no mini dólar, tá? Fica a seu critério. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai lá e dá uma olhada no produto. Fica a seu critério, tá bom? O principal, o foco aqui não é vender nada. O foco aqui é te orientar mesmo para que não aconteça com você o que está acontecendo com milhares de pessoas que estão despreparadas, tá joia? E, assim, não é porque você está por si próprio no mercado, tá bom? Isso é uma outra coisa muito importante. Agora eu sou meu chefe, eu sou meu patrão, eu não tenho meta, eu não tenho isso. Não é por isso, tá? Se você não tem patrão, se você não tem meta, não é por isso, só porque você está nessa situação, né, nessa condição, na verdade, que você não vai criar suas metas. Crie suas metas. Mas eu já estou muito estressado com metas. Tá bom, crie uma meta plausível, né? Que você consiga alcançar. Uma meta pequena. É assim que você vai começar e que você vai dar certo. Uma meta pequenininha. Fez um mês aquela meta, aumenta um pouquinho mais para o próximo mês. Um pouquinho mais para o próximo mês. Não deu certo, tenta entender o que aconteceu. Volte passos atrás nas metas, tá? Inclusive nessa planilha de cálculo de risco e de planejamento de trade, eu tenho isso também, no manual, eu explico direitinho como você vai fazer para atingir as suas metas, seja ela o tamanho que for, tá bom? Para você não sair do mercado, para você não ser estopado definitivamente, que é se quebrar, perder todo o seu capital. Eu tenho lá o detalhe das metas que eu criei para mim, e são metas pequenas, mas que você pode escalar, você consegue escalar isso. Então, é uma meta pequenininha, mas tenha a sua meta, tenha o seu gerenciamento de risco. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento, né? Para o seu crescimento nessa carreira. É uma profissão, é uma carreira, você precisa levar isso a sério. Então, tenha horários, né? Tenha as suas metas pequenas, controle seus riscos, né? Tenha um motivo para fazer isso. Não é fazer por fazer. Por que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Né? E o que eu preciso para fazer? Se você tiver um plano de trade, um gerenciamento de risco, e conseguir responder todas essas perguntas, colocar a resposta em todas essas perguntas, eu garanto para você, você está no caminho do sucesso como um trader, tá joia? Você está se preparando para uma nova profissão, e não para um achômetro, para um cassino, para uma jogatina, tá ok? Você tem que ter isso em mente. Não é porque você está por si próprio que você não precisa ter metas, né, e ter o seu gerenciamento. Você precisa sim, nem que sejam pequenas. E com o tempo você vai aumentando isso, né, aumentando as suas metas. Conforme você for atingindo suas metas, vai aumentando, ampliando elas, da forma que você quiser. Tá bom? Aprenda a tirar dinheiro do mercado, aprenda a perder, para você não perder tudo, tá bom? E, cara, agregue isso no seu dia a dia, tá? Ao seu modo, agregue isso no seu dia a dia, tenha isso em mãos, né? Geralmente, quando eu vou operar, eu abro a minha plataforma e abro o meu plano de trade. Por quê? Porque eu quero ter visualmente o contato com o quanto eu posso perder e o quanto eu posso ter de lucro naquele dia, naquela etapa do processo, né? Mesmo que eu já tenha atingido metas significativas para o meu padrão financeiro, eu já atingi metas significativas,
mas não tem problema. As minhas metas, elas estão sempre aumentando. De pouquinho em pouquinho, elas estão sempre aumentando. Então, eu quero ter ciência, eu quero saber como estão o meu plano de trade e o meu controle de risco. Porque na hora que você está na frente da sua plataforma, operando no mercado, o emocional tenta falar muito alto. E se você não conseguir dominar isso, você vai deixar o seu plano de trade, seu controle de risco, ir por água abaixo também. Então, abra o seu controle de risco e plano de trade junto com a sua plataforma operacional. Marque. Eu faço as minhas operações e eu vou marcando lá. Ó, eu comprei 5 lotes aqui, comprei 10 lotes ali, vendi. Eu faço isso diariamente. Quando chega no final do dia, eu sei exatamente quanto custou as minhas operações. Quantos lotes eu operei. Eu não preciso esperar a corretora fechar minha nota. Eu sei exatamente. Tá? Eu sei quanto eu vou pagar pela operação. Eu sei quanto aquele trade me custou. Eu sei quanto que ele me deu de lucro. Lá eu já consigo calcular tudo isso, inclusive imposto de renda. Tá bom? Então, coloca isso no seu dia a dia, faça isso por você, tá bom? Eu vou parando por aqui, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá? Que é realmente esse o meu maior motivador. Eu tive os problemas no início, quando eu estava praticamente perdido, né? Um cego em meio ao tiroteio, falar a verdade. E eu consegui, a partir do momento que eu comecei a dar mais valor para esse controle, eu comecei a ser mais lucrativo no mercado financeiro. E é isso que eu quero para vocês, tá bom? Eu ficarei eternamente grato se vocês puderem compartilhar, se inscrever nesse canal, porque eu farei outros vídeos, né? Curta, compartilhe com seus amigos. Eu estou pedindo isso no final do vídeo porque eu quero que realmente pessoas que estejam interessadas nesse material, nesse vídeo, né, nessas explicações, eu quero somente essas pessoas inscritas no meu canal. É por isso que eu deixei para falar isso no início, no final do vídeo e não no início, tá bom? Vão ser vídeos sempre assim, muito explicativos, muito lúcidos, né, sem nenhuma aberração gráfica, né, para chamar a atenção, porque eu quero pessoas comprometidas, pessoas que queiram realmente crescer na profissão, que estejam engajadas em fazer por si, tá bom? Muito obrigado, um abraço, sucesso para você nessa jornada e até um próximo vídeo, tá bom?